retire. Direito humano não é precário, ele tem esse caráter vinculante, tem essa ideia de efetividade, tem essa ideia de proibição de retrocesso. Tá claro isso? Beleza? Então veja, com essa explicação que eu acabei de dar, todas as outras alternativas que não é a correta, tem a expressão precariedade. Não é verdade? Qual é a resposta correta então? Letra C de aprovação, como diria uma amiga minha, professora aqui do espaço. C de aprovação. Resposta correta é a letra C. Complementariedade, efetividade, imprescritibilidade e inviolabilidade dos direitos humanos, tá certo? Então, letra C é a resposta correta. 11ª questão. Não é sobre o assunto agora, a gente vai voltar depois. É do próximo assunto, ficou um pouquinho invertido. As características dos direitos humanos são, dentre outras, qual é a resposta correta? Inalienáveis e irrenunciáveis. Não são precários, não são prescritíveis, não são temporários e não são renunciáveis. A resposta correta é a letra A. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olhem só. Algumas lições que a gente precisa tirar até aqui do que aprendemos. Vejam só. São várias questões de várias bancas, de vários concursos. Por quê? Porque a OCP não tem o costume de cobrar esse tipo de tema. Embora essas bancas aqui são bancas... presta atenção. Embora essas bancas aqui sejam muito parecidas na forma de cobrança do que a OCP traz para o jogo. Então, o que você precisa saber é palavrinha-chave. O que cada característica dessa daqui representa? Todos são titulares de direitos humanos, independente da raça, idade, sexo, cor e origem. Eles surgem em determinados contextos históricos, sociais. Inclusive, o primeiro assunto da próxima aula, amanhã no caso, vai ser a evolução histórica dos direitos humanos. Isso está lá no nosso edital. Inclusive, a questão de número 10 e da 12, na 13 em diante, a gente vai falar sobre isso. Eles são relativos, porque há situações em que é possível flexibilizar ou limitar os direitos humanos. Então, isso aparece direto em prova, a palavra flexibilizar ou limitar. A gente não perde o direito pelo decurso do tempo. A gente não pode abrir mão definitivamente. A gente não pode vender um direito humano. Eles são efetivos, né? Há essa ideia de efetividade. Por isso que, uma vez alcançado determinado estágio, aciona-se aquele equipamento e não dá mais para voltar atrás. A gente sempre tem que avançar na proteção dos direitos humanos. Eles são indivisíveis porque a gente deve exercê-los dentro daquela ideia da sacola. Não são várias sacolas, é uma única sacola cheia de itens aqui. Essa é a lógica dos direitos humanos. Devem ser exercidos em conjunto e eles também são complementares na medida em que a interpretação de um direito humano deve ser feita em conjunto com outros. Se isso aqui ainda não ficou claro, basta você lembrar. Inciso 22 e 23 do artigo 5º da Constituição diz assim: nós temos direito de propriedade. E a propriedade atenderá ao quê? A sua função social. Isso é uma interpretação o quê? Conjunta dos direitos humanos. Na medida em que a gente vai falar, tenho direito de propriedade, mas eu devo proteger o meio ambiente, eu devo cumprir a função social e assim sucessivamente. E as outras características aleatórias que a gente viu estão aqui dentro, né? Precariedade, não é precário, ele é efetivo. Então, tudo vai derivar dessas 9 características aqui que a gente viu no nosso quadro e que estão dispostas aí no material de vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum pedido de desligamento? Nessa altura do campeonato, isso não vai acontecer, obviamente, né? Então, minha gente, vamos encerrar então nossa aula por hoje. Já está na hora, não? Então a gente vai responder a próxima questão. Não, vamos responder. Próxima questão. Essa a gente vai responder na próxima aula, a 10ª. Não, depois a gente responde. Isso é perrei, não. Isso é o arremate. Não. 12ª questão para a gente responder. Bora. 1 minuto. 12ª. 1 minuto. 12ª.
Ah, dessa 12ª questão tu não falou, não. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei sim. Você sabe o que eu falei e vocês vão ver. Qual é a resposta aí, hein? Letra E? Vamos pra cá, olha pra mim. Quer dizer, responde aí. Termina de responder. Bora, tá bom já. Qual é a resposta? Presta atenção. Essa questão, ela está cobrando um conceito que está dentro da ideia de teoria dos direitos humanos. Que conceito é esse? Controle de convencionalidade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês antes disso. Todo mundo aqui sabe o que é controle de constitucionalidade? Ah, Helder, já ouvi falar, mas vamos relembrar aqui. O que é um controle de constitucionalidade? Como o próprio nome já está dizendo, controle de constitucionalidade é a análise que é feita se uma lei ou qualquer ato normativo está de acordo ou não com a Constituição. Então, quando você ouve a expressão o Supremo fez controle de constitucionalidade, o que o Supremo fez foi uma análise se tal lei ou se tal ato normativo está ou não de acordo com a Constituição. O que significa dizer o seguinte, que quando o Supremo diz que uma lei é inconstitucional, ele está dizendo que a lei ou o ato normativo está em desacordo com a Constituição. Tá? Tranquilo? Então isso é importante por quê? Por que o controle de constitucionalidade é importante? Porque isso acaba por preservar a ideia de supremacia da Constituição. Ora, se a Constituição é a lei mais importante do país, é a chamada lei das leis, é preciso que se faça essa fiscalização, esse tipo de controle, para que nenhuma lei viole a Constituição, para que nenhum ato normativo viole a Constituição. Então, essa é a lógica do controle de constitucionalidade. Isso que eu acabei de explicar para vocês se aplica integralmente ao controle de convencionalidade. O que é o controle de convencionalidade? Nada mais é do que o controle, a fiscalização que é feita se as leis e os atos normativos do país estão ou não de acordo com os tratados internacionais que o país segue. Vocês conseguem perceber? Então, lembram que no início eu disse assim, eu coloquei até aqui embaixo, mudanças legislativa, executiva e judiciária. Uma das mudanças que eu disse é o país ter seus juízes, seus tribunais decidindo de acordo com os documentos internacionais. Lembram disso? Então, um juiz perceptível aqui essa mudança, né? Ou seja, sendo reflexo dessa mudança do documento internacional, o juiz decidindo de acordo com documentos internacionais, pode o juiz muitas vezes dizer que uma lei é inválida. O tribunal pode muitas vezes dizer que uma lei é inválida por quê? Não porque está violando a Constituição, mas porque está violando um documento internacional. Então, quando ele faz isso, isso se chama controle de convencionalidade. No final das contas, controle de convencionalidade é a análise da compatibilidade de leis e atos normativos com os documentos internacionais que o país diz que segue. Beleza? Então, isso se chama controle de convencionalidade. Dito isso, vamos para a questão que caiu na PM do Rio no ano passado. Pois não. Vai lá no Hope, guerreiro. Valeu. Vai lá, motoqueiro fantasma. Deixa de reclamar. Não. Vamos lá? Ou querem esperar ele voltar? Claro, essa é a resposta que eu queria. Todo mundo tem que estar unido. Vai deixar o camarada ficar no sanhaço aí sozinho? É não, aí tá certo. Só o trauma coletivo gera união. É assim que funciona. Bom,
Vamos voltar. Olha aí, ó. 12ª questão. A respeito do chamado controle de convencionalidade, é correto afirmar que, letra A, o controle de convencionalidade, tendo como parâmetro a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, é exercido exclusivamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá certo isso? Letra B. No campo dos direitos humanos, o controle de convencionalidade atribuído tão somente aos tribunais internacionais de direitos humanos. Letra C. O controle de convencionalidade consiste na análise da compatibilidade dos atos internos de um Estado em face das normas constitucionais de outro Estado. Aí é loucura, né? No campo dos direitos humanos, o controle de convencionalidade é atribuído tão somente aos tribunais nacionais. E letra E, o controle de convencionalidade consiste na análise da compatibilidade dos atos internos de um Estado em face das normas internacionais, como tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Estado. E aí? Letra E é a resposta correta, exatamente o conceito que eu trouxe para vocês. Controle de convencionalidade é um juiz, é um tribunal do país, analisando se as leis daquele país estão de acordo com os documentos internacionais que o país segue. Isso se chama controle de... Joia, bom demais. Alguma dúvida? Quer mais uma questão ou não? Vamos fazer o seguinte, amanhã, primeiro assunto que a gente vai estudar é a parte de evolução dos direitos humanos, então a gente vai responder a 10ª, depois a gente pega a 13ª questão em diante, tá certo? Então, ó, obrigado pela paciência, pela parceria de vocês, voltem em paz aí para suas casas, bons estudos e até a nossa próxima aula.